As histórias de adormecer em muitos lares bruxos falam de heróis, de feiticeiros que usam sua magia para proteger inocentes e preservar a harmonia entre o mundo visível e o oculto. Na mansão da Casa Black, no entanto, as histórias contadas nos corredores ecoavam um encanto sombrio. Bellatrix Black nascia nesse ambiente, onde retratos de ancestrais de olhar severo ocupavam as paredes, onde genealogias eram lidas com a mesma reverência de livros sagrados, e o orgulho do sangue puro era a pedra angular de todas as conversas familiares. Suas primeiras memórias não eram de jogos infantis ou descobertas inocentes, mas da voz imponente de sua mãe discursando sobre a pureza de sua linhagem. Criada em uma casa onde a tradição era lei, Bellatrix logo aprendeu que as sombras tinham mais peso do que a luz. A narrativa familiar destacava sempre a glória de antigos membros da linhagem, enfatizando a missão quase religiosa de preservar o sangue puro. Porém, mesmo entre esses murmúrios de orgulho, havia um desconforto silencioso. Numa época em que o mundo bruxo se transformava, onde nascidos trouxas conquistavam respeito e direitos, a Casa Black permanecia firme em suas convicções, abrigando uma jovem que absorveria cada palavra como se fosse um cântico sagrado. Desde pequena, Bellatrix era ensinada a tratar qualquer forma de diferença com desdém. Os sonhos de infância eram substituídos por expectativas duras. Ser uma Black significava ser um símbolo de poder, preservar tradições e ridicularizar qualquer modernidade que ameaçasse as crenças familiares. O rosto da menina, no início redondo e risonho, fechava-se diante dos relatos de sua tia, que falava sobre casamentos arranjados e responsabilidades inevitáveis. Os brinquedos eram poucos. Em vez de bonecas, ela manipulava varinhas antigas que pertenciam a seus antepassados, aprendeu a polir escudos com brasões e lia livros que descreviam feitiços e histórias de glorificação das trevas. Com o passar dos anos, Bellatrix questionava pouco. Tudo que lhe era ensinado parecia inquestionável. As noites de inverno, quando as chamas do salão principal dançavam, tornavam-se sessões intensas de doutrinação. Ela ouvia a voz de seu pai, firme, explicando a genealogia das famílias puras, relatando como a mistura de sangue era uma corrupção. Os nomes das famílias antigas tornaram-se suas primeiras canções de ninar. Não havia espaço para contos de amor ou de fraternidade. Havia instruções. Ela conhecia a história dos Black antes de saber as letras do alfabeto. Foi assim que se conformou com a ideia de que ser pura significava ser superior. Nesse ambiente, a tensão entre tradição e modernidade lançava raízes profundas em sua mente. Ainda que o mundo bruxo se abrisse para novas ideias e valores, a família insistia em manter os olhos fechados para qualquer mudança. Ela a via às vezes em jornais ou em encontros restritos, bruxos que vinham de lares nascidos trouxas e que conquistavam posições de destaque no ministério. Seu olhar franzia-se de raiva, mas também de um temor que ela não admitia. Algo do fundo de si perguntava se seria possível que esses outros tivessem algum valor. Contudo, ela rejeitava esses pensamentos e se agarrava à certeza de que deveria desprezá-los como lhe fora ensinado desde a infância. Quando a carta de Hogwarts chegou, o clamor dentro de casa foi quase ritualístico. Uma sensação de continuidade se instalou. Mais uma Black que trilharia os corredores do castelo. Ela entendia que a escola não era apenas um lugar de aprendizado, mas um palco onde honraria seu sobrenome e perpetuaria crenças herdadas. Ao mesmo tempo, tinha curiosidade sobre o que ocorria além dos limites da mansão, e num canto de sua mente, a expectativa silenciosa de encontrar outros que compartilhassem as mesmas ideologias a animava.
Dizia-se entre suspiros familiares que nas ruas de Hogsmeade e nos corredores do castelo um jovem chamado Tom Riddle despontava. Ela não o conhecia ainda, mas o nome reverberava, cercado de mistério, promessa e poder. No momento em que Bellatrix cruzou os limites da casa familiar em direção a Hogwarts, ela sentiu a responsabilidade de carregar consigo a herança das trevas. Seus dedos apertaram a varinha que pertencera à sua bisavó. A chama da família queimava forte no peito. Lá, ela faria mais do que aprender feitiços e poções. Ela plantaria as sementes de devoção a um poder que cresceria ao longo dos anos. Sem saber, cada passo dela na plataforma de embarque, cada olhar curioso dirigido ao trem vermelho, seria um prelúdio do caminho que a afastaria ainda mais da luz. Enquanto o trem avançava, cortando paisagens que se transformavam, Bellatrix viu seu reflexo na janela e refletiu sobre sua missão. Sentiu satisfação ao imaginar que estava seguindo uma trajetória traçada muito antes de seu nascimento. A lembrança das histórias contadas ao lado da lareira fortaleceu a determinação de rejeitar qualquer noção de igualdade. Olhava para os outros estudantes como se já soubesse quais eram indignos de sua amizade. O mundo parecia dividido entre aqueles que mereciam seu respeito por sangue e os que, por nascerem de famílias trouxas, deveriam ser tratados com desprezo. O trem apitou ao se aproximar de Hogwarts, uma fortaleza imponente que despertava sentimentos diversos dos recém-chegados. Bellatrix, apesar de fingir indiferença, sentia o coração acelerar. Ela já ouvira falar do castelo como um lugar de grande magia, onde o conhecimento era vasto, mas ela não ansiava por descobertas acadêmicas. Ansiava por confirmar que existia uma elite dentro da escola. Uma elite que compartilhasse de suas visões e que a acolheria como uma das suas. Nesse momento, o nome de Tom Riddle veio à mente de forma mais vívida. Seria ali que os destinos de ambos começariam a se entreligar. Bellatrix desceu do trem carregando não apenas seus pertences materiais, mas o fardo das expectativas familiares. As barcas a levaram pelo Lago Escuro, e ao ver as torres de Hogwarts iluminadas, ela sentiu uma mistura de orgulho e reverência. Estava prestes a dar início à sua jornada de devoção. Não era apenas uma estudante, era uma Black que carregava consigo a herança das trevas, e o coração que se apaixonaria pelo poder absoluto já pulsava com intensidade. A seleção das casas era sempre um momento de ansiedade para os novos alunos de Hogwarts. Para a Bellatrix, contudo, havia uma certeza calma. Sentada em meio à multidão de rostos nervosos, ela esperava que o chapéu seletor confirmasse aquilo que sempre soubera. Ela pertencia à Sonserina, a casa dos ambiciosos e astutos, a casa que, segundo sua família, acolhia aqueles destinados à grandeza. O chapéu mal tocou sua cabeça antes de pronunciar o nome de sua casa com firmeza. Ela ergueu-se, triunfante, sob aplausos discretos dos Sonserinos, e encaminhou-se à mesa destinada aos de sua casa, levando consigo a expectativa de encontrar outros que compartilhassem suas convicções. Os corredores da Sonserina eram mais escuros que os das outras casas, situados nas masmorras. Para alguns poderiam ser sinistros, para Bellatrix eram reconfortantes. O eco de passos, a luz de velas tremulando nas paredes de pedra, a presença de serpentes decorativas nos murais, tudo reforçava a sensação de estar no lugar certo. Ali, longe dos raios de sol que iluminavam as torres das outras casas, ela se alimentava de uma atmosfera que parecia um prolongamento de sua própria casa. Era um ambiente onde a frieza se confundia com disciplina, onde o orgulho se encaixava naturalmente entre os alunos. Bellatrix logo se enturmou com alguns colegas que carregavam o mesmo olhar crítico em relação aos diferentes. Entre risos contidos e conversas sussurradas, surgiam relatos de um jovem bruxo que andava pelos corredores com uma aura distinta. Tom Riddle, um nome que ela ouvira antes de chegar ao castelo, era descrito por aqueles estudantes mais velhos com uma mistura de admiração e timidez. Eles falavam dele como se fosse alguém predestinado.
Alguém que sabia mais do que os professores, alguém cujo olhar penetrante revelava uma inteligência acima do comum e uma ambição sem freios. Em pouco tempo, Bellatrix ansiava por conhecê-lo, acreditando que nele encontraria um espelho ampliado de suas próprias crenças. A vida em Sonserina não era apenas repleta de intrigas e segredos, também oferecia aprendizado. Bellatrix destacava-se em poções, encantada com a precisão e a disciplina necessárias. Feitiços e transfiguração também despertavam seu interesse. Mas ela via tudo como um meio para um fim maior. Observava os professores com respeito, mas também com um distanciamento estranho. Não queria ser apenas uma aluna exemplar. Queria ser reconhecida pelos bruxos que, como ela, buscavam algo mais que notas altas. Ela desejava ser parte de um grupo seletivo, onde o poder e a pureza fossem mais valorizados do que qualquer diploma. Tom Riddle e seu círculo de admiradores eram presença constante nos corredores. O jovem, com seus cabelos escuros e olhos penetrantes, chamava a atenção onde quer que passasse. Sua voz era suave, mas carregava autoridade. Os sonserinos murmuravam sobre sua origem, sua inteligência e a maneira como parecia conhecer segredos ocultos. Muitos alunos, inclusive Bellatrix, foram atraídos por essa aura. Ela observava ao longe os encontros entre ele e um grupo restrito de estudantes, imaginando o que se passava nas conversas, quais planos eram discutidos, quais promessas eram feitas. A curiosidade transformava-se em fascínio e o fascínio em devoção silenciosa. Um ambiente conspiratório florescia. Em reuniões secretas, Riddle começava a discutir temas que não eram abertamente ensinados em aulas regulares. A pureza do sangue era tratada como um ideal superior. Falar de igualdade era motivo de deboche. Bellatrix viu ali a confirmação de todas as lições que ouvira em casa. Não precisava mais esconder sua intolerância. Ela se sentia fortalecida ao lado de outros que compartilhassem sua visão. A cada encontro, a sensação de pertencimento aumentava. Ela via nos olhos de Tom a mesma chama de fervor que ardia dentro de si, só que mais intensa, mais apurada. Suas palavras, sempre articuladas, inspiravam em cada um daqueles jovens uma sensação de propósito. Bellatrix se aproximou de Riddle com cautela, aguardando um momento em que poderia oferecer sua lealdade. Em uma noite de inverno, no salão comunal, ela finalmente trocou algumas palavras com ele. Tom a encarou com um leve sorriso e suas perguntas eram incisivas. Ele queria saber de sua família, de suas crenças, de sua disposição para ir além das convenções. Bellatrix percebeu que aquele não era um jovem qualquer. Era alguém que analisava as pessoas como peças de um tabuleiro. Ao mesmo tempo, notou que ele aprovava suas respostas, especialmente quando ela falava do desprezo pelos nascidos trouxas. Riddle viu em Bellatrix não apenas uma seguidora, mas alguém que poderia ser moldada e fortalecida para servir a um plano maior. Os meses se passaram e a ligação entre Bellatrix e a Casa Sonserina se intensificou. Ela participava com afinco em reuniões clandestinas, em que Riddle falava sobre a necessidade de restaurar a grandeza perdida da comunidade bruxa. Em muitas tardes de freu, sob a luz trêmula das velas, ela escutava relatos de histórias antigas que falavam do poder dos bruxos de sangue puro e de como era necessário retornar a essa era de supremacia. Tom Riddle, sempre orador eloquente, não mencionava explicitamente métodos violentos, mas a intenção era clara. Ele preparava cada um daqueles jovens para uma vida de devoção ao que via como uma causa sagrada. No entanto, o fanatismo que se enraizava na Sonserina não era homogêneo. Havia aqueles que se aproximavam de Riddle por curiosidade e se afastavam ao perceber a intensidade de sua ideologia. Outros ficavam por pura admiração, desejando fazer parte de algo grande, mesmo sem compreender totalmente as consequências. Bellatrix, entretanto, mergulhou de cabeça. Acreditava no que ele dizia com fervor. Sentia-se honrada por estar perto dele. Para ela, Tom não era apenas um estudante brilhante.
Era a personificação de um sonho antigo de superioridade. A Casa Sonserina transformava-se assim, não apenas num lar temporário, mas num templo onde suas convicções eram reforçadas e exaltadas. Nessa mistura de reuniões secretas, aulas e sussurros nos corredores, Bellatrix crescia. Seu caráter endurecia. Ela ouvia relatos sobre a perseguição a bruxas e bruxos em outras épocas, e, em vez de sentir compaixão, alimentava a indignação por aqueles que tentavam diluir o poder do sangue. A educação em Hogwarts, ao mesmo tempo que expandia seus conhecimentos mágicos, estreitava sua visão do mundo. A cada novo feitiço aprendido, ela imaginava como poderia usá-lo não para o bem comum, mas para fortalecer sua causa. Cada aula de defesa contra as artes das trevas servia como um treinamento indireto para o que ela visualizava como batalhas futuras. Seu olhar brilhava não com curiosidade, mas com a certeza de que estava no caminho certo. A convivência na Sonserina, portanto, moldou a jovem Bellatrix como poucas outras experiências poderiam. Os ecos de suas crenças familiares encontraram um eco poderoso nos discursos de Tom Riddle, e a atmosfera de intriga, ambição e seletividade fortaleceu o sentimento de fanatismo. Enquanto muitos colegas se preparavam para carreiras no ministério ou para vidas discretas, ela nutria uma obsessão que ia além de qualquer plano pessoal: servir ao Master, que, em sua mente, era destinado a elevar os bruxos puros a um status supremo. Aos olhos de Bellatrix, o destino a aguardava com braços abertos. Ela já se via como um instrumento de algo maior. E Hogwarts era apenas a primeira etapa nesse caminho. A adolescência é, para muitos, um período de descobertas e questionamentos. Para Bellatrix, foi um período de afirmação e juramentos. As reuniões clandestinas na Sonserina, que começaram com encontros de curiosidade, gradualmente se transformaram em assembleias decididas. Tom Riddle, agora mais velho e confiante, começou a reunir um grupo mais restrito à procura de aqueles que estivessem dispostos a ir além dos limites do aceitável. Bellatrix, sempre atenta e ansiosa para provar sua lealdade, era presença constante nessas reuniões. Numa noite chuvosa, em uma sala abandonada nos porões de Hogwarts, Riddle convocou alguns dos alunos mais devotos. A atmosfera era carregada. A luz das velas projetava sombras irregulares nas paredes úmidas e o frio do chão penetrava as botas. Tom falava em tom baixo, mas sua voz comandava a atenção de todos. Ele falou sobre a necessidade de ação, sobre a urgência de se preparar para uma luta que se aproximava. Explicou que a supremacia do sangue puro não poderia ser alcançada apenas com discursos. Era preciso executar planos, recrutar aliados e eliminar inimigos. A tensão aumentou quando ele apresentou a ideia de formar um grupo, os Cavaleiros de Walpurgis, que mais tarde seriam conhecidos como Comensais da Morte. Bellatrix sentiu o coração acelerar. Seu olhar estava fixo em Riddle, absorvendo cada palavra. Ele relatou que, para além das paredes de Hogwarts, havia um mundo que precisava ser remodelado. Os olhos de Bellatrix brilharam com fervor quando ele mencionou a possibilidade de purificar o mundo bruxo. Ela nunca ouvira alguém falar com tamanha convicção. Era como se todas as histórias de glória e tradição que aprendera em casa se tornassem vivas através das palavras dele. Ela não hesitou quando Tom pediu aos presentes que expressassem seu compromisso com a causa. Levantou-se e, com um brilho determinado no olhar, jurou que jamais hesitaria diante da vontade dele. Não havia dúvidas, havia devoção. Nesse momento, o juramento deixou de ser uma promessa vazia e tornou-se um pacto. Tom, sempre astuto, não exigiu de imediato ações concretas. Ele sabia que precisava cultivar essa lealdade para que frutificasse no momento certo. Bellatrix passou a dedicar ainda mais tempo e energia a entender os planos do líder. Em vez de se concentrar nas disciplinas escolares, ela mergulhou em livros antigos que Riddle indicava, que falavam de artes ancestrais, de feitiços proibidos e de práticas que nem mesmo muitos adultos ousariam mencionar.
Sua curiosidade se transformou em obsessão, alimentada pela sensação de estar cumprindo um propósito superior. O juramento sombrio também teve efeito em suas relações pessoais. Em Sonserina, a menina que um dia fora apenas uma herdeira orgulhosa, tornou-se uma seguidora fervorosa, uma espécie de acólita. Havia colegas que a admiravam e outros que se afastavam, assustados pela intensidade de seu fanatismo. Ela, entretanto, não se importava com os julgamentos. Via os indiferentes como fracos. Para ela, quem não se unisse à causa era cúmplice dos que ameaçavam a pureza do sangue. Essa mentalidade binária se aprofundava a cada dia e sua linguagem se tornava cada vez mais militarizada. Ela falava em termos de batalha, sacrifício e redenção, como se a guerra fosse inevitável e próxima. Nesse período, sua ligação com Riddle se fortalecia. Ela admirava sua inteligência, seu carisma e a forma como ele sempre parecia estar alguns passos à frente. Ele, por sua vez, percebia o quanto Bellatrix era útil como seguidora. Ela não questionava, aceitava suas ordens com fervor. Sua dedicação era total e sua disposição para ir além do que a maioria considerava aceitável era evidente. Ele a utilizava para espalhar sua mensagem, para recrutar outros seguidores e também para executar tarefas que exigiam crueldade ou discrição. Bellatrix fazia tudo com alegria, pois acreditava que cada ação sua era mais um tijolo na construção do novo mundo que Riddle prometia. O juramento sombrio também lhe trouxe reconhecimento, de certo modo. Ela era vista como uma das principais discípulas de Tom Riddle, e isso lhe conferiu uma posição de destaque entre os outros aspirantes a cavaleiros de Walpurgis. Ela percebia os olhares de inveja, medo ou respeito quando se deslocava pelo castelo. Essa notoriedade alimentava seu ego e sua convicção. Sentia-se parte de algo maior do que a si mesma, algo que justificava cada sacrifício, cada ato de crueldade. Mesmo assim, em momentos raros de silêncio, enquanto caminhava sozinha pelos corredores de pedra, podia sentir um vislumbre de solidão. Tinha abandonado qualquer possibilidade de amizade genuína ou de um futuro convencional. Seu destino estava inexoravelmente ligado ao de Riddle e à causa que ele promovia. A intensidade do juramento sombrio não eliminou suas responsabilidades como estudante. Ela ainda precisava frequentar aulas, enfrentar provas e lidar com a rotina escolar. Contudo, sua mente estava voltada para um horizonte muito mais amplo. Os feitiços que aprendia em aula eram testados em segredo, aplicados com viés de violência ou de manipulação. O que para os outros era um exercício acadêmico, para Bellatrix era treino militar. Ela desenvolveu uma habilidade particular para feitiços não verbais, encantos escuros e maldições. Seu talento natural, aliado à determinação férrea, fazia dela uma bruxa formidável. Ao final daquele período em Hogwarts, os laços que ela tinha fora da Sonserina se enfraqueceram. Poucos sabiam da existência do juramento sombrio, mas os que conheciam desconfiavam do seu alcance. Bellatrix saiu da escola como uma adulta com uma missão definida. Não buscava uma carreira no Ministério da Magia ou uma vida tranquila na alta sociedade bruxa. Ela se via como uma arma, pronta para ser usada por Riddle na hora certa. O juramento que fizera não era apenas um voto de lealdade, era uma renúncia à possibilidade de viver de maneira comum. Ela entregava sua liberdade em nome do sonho de um mundo purificado. O preço que pagaria por essa escolha ainda estava distante, mas as sementes já estavam plantadas. A transição da adolescência para a vida adulta trouxe a Bellatrix novas responsabilidades e pressões. Para uma Black, casar-se não era apenas uma questão de amor, mas de manter alianças entre famílias. Assim, sua união com Rodolfo Lestrange foi planejada com cuidado, não por sentimentos românticos, mas por conveniência política. O casamento era mais uma peça no tabuleiro das alianças entre famílias puras, uma forma de manter laços e fortalecer ideários comuns. A cerimônia, cheia de símbolos antiquados, aconteceu sob olhares vigilantes de parentes que confirmavam, satisfeitos, que a tradição continuava intacta. Bellatrix, porém, nunca teve interesse em afeto conjugal. Ao pronunciar os votos matrimoniais,
Sua mente não se concentrava na vida a dois que começava, mas na causa a qual já havia dedicado sua alma. O marido, um Lestrange igualmente envolvido com as ideias de pureza de sangue, entendia esse posicionamento. Também ele via a união como uma obrigação familiar. Seus olhares se cruzavam durante a cerimônia com a gravidade de quem sela um pacto de sangue. Em suas mãos, os anéis representavam menos uma promessa de amor e mais um compromisso com a ideologia que dominava suas vidas. Na mansão Lestrange, a atmosfera não era muito diferente da casa onde Bellatrix crescera. Retratos de ancestrais observavam os vivos com olhos que pareciam julgar cada gesto. Os salões eram decorados com objetos antigos, relíquias das gerações passadas, e cada recanto parecia sussurrar histórias de orgulhosa exclusividade. Bellatrix circulava pelos cômodos com a mesma sensação de familiaridade que tivera na infância, mas agora sua mente estava voltada para algo mais: a ascensão de Tom Riddle como líder de um movimento que ganharia cada vez mais força. Pouco tempo após o casamento, a vida de Bellatrix mudou de forma marcante com um renascimento oficial dos Comensais da Morte. Era como se, finalmente, o juramento que ela fizera na juventude se tornasse concreto. Em uma noite marcada pelo encontro clandestino em um lugar oculto, Tom Riddle, agora assumindo publicamente sua identidade como Lord Voldemort, reuniu aqueles que se comprometiam com sua causa. A atmosfera era carregada de emoção e de um perigo palpável. As velas iluminavam rostos tensos e o cheiro de magia antiga impregnava o ar. Voldemort falou com fervor, explicando seus planos de eliminar qualquer ameaça à pureza do sangue e de instaurar um novo regime no mundo bruxo. Ele não mais era apenas um estudante brilhante. Era um homem que exalava autoridade e poder. Suas palavras eram dirigidas ao coração de cada seguidor, incitando-os a se verem como soldados de uma causa maior. Ao final do discurso, ele apresentou um símbolo que marcaria para sempre os fiéis: a marca negra. A tatuagem, gravada com magia negra, seria a ligação direta entre cada comensal e seu mestre, queimando quando fosse hora de servir, ardendo como um lembrete constante da lealdade exigida. Bellatrix estendeu o braço com orgulho inabalável. O brilho nos olhos de Voldemort refletia-se nela. Quando a varinha do líder tocou sua pele, a dor da marca se gravando em sua carne foi intensa, mas para ela foi uma sensação transformadora. Não era apenas uma tatuagem, era a manifestação física de sua servidão. O símbolo da caveira com a serpente adentrando sua mandíbula se gravou profundamente em seu antebraço e a dor se misturou com êxtase. Ela sabia que a partir daquele momento pertencia a Voldemort de maneira irrevogável. Cada vez que a marca pulsasse, ela atenderia prontamente ao chamado. Essa servidão eterna não era vista como fado, mas sim como um privilégio. Rodolfo Lestrange, seu marido, também recebeu a marca com a mesma solenidade. Ainda assim, era evidente que Bellatrix sentiu uma devoção maior. Para ela, a união com Rodolfo era um ritual político, enquanto a ligação com Voldemort era religiosa. Não havia espaço em seu coração para sentimentos divididos. Ela se referia ao seu líder com adoração, muitas vezes descrevendo-o como mais que um mestre, como alguém ungido com um destino divino. Suas noites na mansão Lestrange eram repletas de discussões sobre missões futuras, de planejamento estratégico com outros comensais, de práticas de feitiços avançados e proibidos. A vida cotidiana girava em torno da preparação para combates e ações que testariam a crueldade e a fidelidade de cada seguidor. O casamento de Bellatrix não impediu que se tornasse cada vez mais envolvida com a causa. Pelo contrário, a união com Rodolfo fazia com que ambos se apoiassem em suas convicções. Eles participavam de missões em conjunto, eliminavam os opositores sem remorso e partilhavam um mesmo objetivo. A Casa Lestrange tornava-se um quartel-general. Mapas do mundo bruxo eram analisados, informações sobre os movimentos de membros da Ordem da Fênix eram discutidas em segredo. A família Black, por outro lado, observava com orgulho velado a forma como Bellatrix se entregava de corpo e alma à luta,
vendo nela a representação mais fiel de seus valores arcaicos. Dentro desse contexto também surgiram conflitos. Ao mesmo tempo em que se via como uma serva devota de Voldemort, Bellatrix notava que havia outros seguidores igualmente dispostos a conquistar o favor do mestre. Lucius Malfoy, um aliado poderoso, usava a inteligência e a influência social como suas armas. Outros comensais buscavam se destacar por atos de brutalidade ou por sua habilidade estratégica. Bellatrix sentia um ciúme curioso quando via o líder reconhecer o talento de outro. Apesar disso, mantinha-se focada e redobrava os seus esforços para ser inigualável. Ela não se contentava em ser mais uma, queria ser a principal, a mais leal, a que jamais duvidaria ou hesitaria. Assim, o período pós-casamento marcou a transformação definitiva de Bellatrix em uma agente das trevas. Ela deixou de ser apenas uma jovem aristocrata para se tornar uma guerreira fanática. Cada sorriso, cada gesto de gentileza se perdeu, substituído por rigidez e sadismo. Sua devoção a Voldemort se tornou mais intensa a cada missão e sua relação com o marido servia apenas para reforçar a ideologia compartilhada. O mundo à sua volta estava prestes a mergulhar em uma guerra sombria e Bellatrix aguardava ansiosamente pela oportunidade de provar que a sua servidão não era apenas simbólica, mas absoluta. A guerra veio como um furacão para o mundo bruxo, espalhando medo e desolação em igual medida. Para Bellatrix, no entanto, foi a concretização de tudo que havia sonhado desde a juventude. O terror que se alastrava nas comunidades bruxas era visto por ela como um sinal de que a purificação estava em andamento. Cada relato de ataques, cada anúncio de desaparecimentos e mortes significava progresso. Ela se transformou em uma guerreira temida, uma executora que celebrava o sofrimento das vítimas com uma alegria quase macabra. Em batalha, era impiedosa. As palavras de Voldemort ecoavam em sua mente a cada movimento de varinha. Durante o auge da Primeira Guerra Bruxa, os comensais da morte espalharam-se por vilarejos, atacaram famílias inteiras, infiltraram-se em instituições e semearam o caos. Bellatrix destacava-se por sua crueldade. Ela era conhecida por lançar a maldição Cruciatus sem hesitar, ouvindo as súplicas de seus alvos como se fossem música. Não havia piedade em suas ações. Considerava os nascidos trouxas e seus aliados como traidores da causa e tratava cada confronto como uma prova de sua fidelidade. Para ela, a guerra era uma oportunidade de mostrar, pela dor infligida, sua devoção a Voldemort. Os relatos que percorriam os corredores do Ministério da Magia mencionavam o nome Lestrange com crescente frequência. Aurors e membros da Ordem da Fênix sabiam que enfrentar Bellatrix era encontrar alguém que não temia a morte nem o sofrimento. Sua habilidade com feitiços proibidos ultrapassava a maioria, e seu olhar de loucura assustava até mesmo companheiros comensais. Ao lado de Rodolfo e de outros seguidores leais, ela invadia casas à noite, quebrava varinhas, destruía vidas. Cada vez que alguém suplicava por misericórdia, ela via isso como a confirmação de que estava no lado correto. Aqueles que não eram dignos de existir deveriam ser exterminados ou humilhados. Foi durante a Primeira Guerra que os confrontos com a Ordem da Fênix se intensificaram. A Ordem era formada por bruxos e bruxas que acreditavam em igualdade, justiça e proteção dos mais fracos. Bellatrix via neles os principais obstáculos à ascensão de seu mestre. Quando Dumbledore fundou a organização, havia uma esperança entre os opositores de Voldemort de que poderiam controlar o crescimento das trevas. Bellatrix, porém, encarava cada embate com membros da Ordem como um desafio pessoal. Quando duelos ocorriam, ela investia com uma ferocidade única. Seus adversários se maravilhavam com a intensidade de sua magia e se chocavam com a maldade de seus atos. Os confrontos mais célebres tornaram-se lendas em ambos os lados. Num deles,
Bellatrix conseguiu capturar um grupo de opositores e, utilizando a maldição Cruciatus de forma repetitiva, quebrou a resistência dos prisioneiros. Essas histórias circulavam em sussurros de horror, servindo como advertência e estímulo. Os opositores temiam enfrentá-la, mas sabiam que não poderiam recuar. Em cada duelo, a essência da guerra se revelava. Enquanto Bellatrix representava o fanatismo, a Ordem representava a esperança de igualdade. As varinhas cruzaram-se com velocidade, a aura de luz e sombras misturava-se no ar, e por vezes parecia que o resultado seria decidido mais pela intensidade das crenças do que pela habilidade técnica. Embora o terror que espalhara lhe proporcionasse uma fama sombria, havia dentro de Bellatrix uma chama cada vez mais ardente de orgulho. A cada missão bem-sucedida, ela retornava à presença de Voldemort, ansiosa por ser reconhecida. E ele reconhecia. Seu mestre sabia que ela era um instrumento eficaz para semear medo, e por isso a incumbia de tarefas especialmente brutais. Essa atenção a satisfazia. Ela via nisso uma confirmação de que estava no caminho certo, de que era a seguidora que mais se destacava. Em cada encontro, ela se prostrava aos pés de Voldemort, ansiosa por sua aprovação, e seu olhar de loucura era alimentado pela certeza de que ele a via como uma fiel executora. Paralelamente, o panorama político e social do mundo bruxo se deteriorava. Ministério, hospitais, escolas, ninguém se sentia seguro. Os dementadores, criaturas horrendas usadas como guardiões de Azkaban, tornavam a atmosfera ainda mais sufocante. Famílias inteiras se escondiam, bruxos nascidos trouxas procuravam refúgios, e as fronteiras entre o bem e o mal pareciam se dissolverem. Nesse caos, Bellatrix prosperava. O que para muitos era desespero, para ela era a confirmação de que a guerra estava efetivamente redesenhando o mundo. Mas a guerra também trouxe consequências inesperadas. A resistência aumentou. A Ordem da Fênix, liderada por Dumbledore, adquiriu recursos, aliados e experiência. Horrors experientes se dedicavam noite e dia a rastrear comensais. Bellatrix enfrentou duros combates e, apesar de sua força, por vezes teve de recuar. Em confrontos com bruxos habilidosos como Alastor Mouldy e membros da própria família Black que desertaram, ela experimentou a frustração de não ser invencível. Essas experiências, contudo, não abalavam sua fé. Pelo contrário, as derrotas temporárias alimentavam sua raiva e seu desejo de provar ainda mais sua lealdade. Na culminância desse período, Bellatrix se tornara, na mente de muitos, a personificação do fanatismo. Ela era mais do que uma guerreira, era um símbolo de terror. Para as crianças bruxas, seu nome era sussurrado em histórias de arrepiar. Para seus aliados, era um exemplo de devoção. Para ela mesma, a guerra era um sacramento. Cada batalha era uma liturgia. Cada grito arrancado de um inimigo, um hino. O conflito se intensificou até atingir um ponto crítico que mudaria o curso da história: a queda de Voldemort. Durante a mesma época em que Bellatrix mostrava sua brutalidade em campo, outro comensal, Lucius Malfoy, atuava de maneira distinta. Enquanto ela erguia a varinha e lançava feitiços, Lucius movimentava-se nos corredores do poder. Seu modo de operar era diferente. Sussurrava em ouvidos influentes, manipulava leis, concedia favores a políticos. Para Bellatrix, contudo, essas táticas não pareciam tão dignas quanto a batalha aberta. Ela via a diplomacia de Lucius como uma fraqueza, uma tentativa de parecer civilizado. Para ela, a guerra se ganhava na ponta da varinha, com sangue e dor. Mesmo assim, entendia que a diversidade de estratégias fortalecia o movimento. Para uma causa ganhar força, precisava de guerrilheiros e de políticos. Essa dualidade entre a abordagem de Lucius e a de Bellatrix representava também a complexidade da guerra. Enquanto alguns comensais ansiavam por confrontos violentos, outros preferiam infiltrar-se no sistema e corroê-lo por dentro. As reuniões tornaram-se mais frequentes e tensas, pois diferentes estratégias geraram divergências.
Bellatrix, contudo, nunca contestou abertamente as táticas diplomáticas. Ela sabia que Voldemort permitia e até incentivava essa diversidade. Seu líder sabia utilizar cada talento. Mas em seu íntimo, ela se orgulhava de ser aquela que nunca hesitaria em derramar sangue. Foi em uma dessas reuniões, em uma mansão afastada, que ocorreu um debate intenso. Alguns comensais queriam adotar uma postura menos agressiva para evitar chamar a atenção do ministério. Outros defendiam ataques coordenados contra hospitais e escolas. Bellatrix se manifestou com veemência, dizendo que recuar era admitir fraqueza. Suas palavras causaram desconforto, mas também inspiraram muitos a apoiá-la. Lucius, por sua vez, argumentou que a guerra deveria ser estratégica, que o caos desenfreado poderia levar à derrota. O discurso dele irritou Bellatrix, e seu olhar ardia com desprezo. No entanto, ela reprimiu sua vontade de atacar o companheiro. Sabia que desavenças internas enfraqueceriam o movimento. Enquanto a guerra avançava, a loucura que se alastrava dentro de Bellatrix tornava-se evidente. Ela já não escondia seus impulsos sádicos. Era comum que, depois de uma missão, ficasse relembrando com prazer os gritos de suas vítimas. Essa postura assustava até alguns comensais. Em certas ocasiões, ao planejar ataques com Lucius, ela se impacientava com as discussões longas e estratégias complexas. A sua fome de sangue era imediata. Lucius, observando-a, reconhecia a utilidade de Bellatrix, mas também havia como um risco, pois a falta de moderação poderia comprometer missões delicadas. A postura de Bellatrix refletia a de uma fanática religiosa. Para ela, a guerra era um ritual e o sofrimento alheio uma oferenda. O espelho da loucura mostrava uma mulher que já não distinguia prazer de dever. Sua voz sussurrava orações dedicadas a Voldemort e seu olhar vidrado às vezes vagava, como se visse algo além do alcance físico. Essa loucura não vinha apenas de sua devoção, mas também da acumulação de violência que testemunhava e praticava. Cada ato cruel ampliava um espiral interno que a afastava da humanidade. Ainda assim, ela não via isso como um problema. Considerava-se abençoada por sentir tanta fome de servir. O sofrimento não era visto com compaixão, mas com veneração. Dumbledore, percebendo a ascensão dos comensais e a brutalidade de Bellatrix, intensificou a atuação da Ordem da Fênix. Pessoas como Moody e Minerva McGonagall se engajaram mais. O professor Dumbledore, de temperamento sereno, preocupava-se com o fanatismo crescente. Sabia que a guerra não se vencia apenas no campo de batalha, mas na mente das pessoas. Para contrapor a propaganda dos comensais, a Ordem promovia ações de solidariedade e proteção a nascidos trouxas. Enquanto Bellatrix destruía, a Ordem construía laços. Essa dualidade de abordagens, mais uma vez, reforçava a profundidade do conflito. Com o passar do tempo, ficou claro que a guerra não seria vencida rapidamente. Voldemort e seus seguidores precisavam lidar com a resistência inesperada. Bellatrix via cada duelo contra a Ordem da Fênix como um combate entre luz e trevas. Seu ódio crescia quando percebia que nem todos eram derrotados facilmente. Ela atacava com mais brutalidade, muitas vezes desrespeitando ordens de recuar. Seus companheiros chegavam a temer mais a fúria dela do que a dos adversários. Lucius, em certos momentos, tentou intervir, sugerindo que ela moderasse suas ações para garantir eficácia das estratégias de longo prazo. Bellatrix o ignorou, convencida de que a ferocidade era a chave da vitória. Este período também destacou, de forma mais evidente, a polarização do mundo bruxo. Famílias que outrora conviviam se distanciaram, amigos se viraram contra amigos. Bellatrix via nisso a prova de que a guerra era necessária para revelar os verdadeiros leais. Ela se deleitava com a sensação de que a sociedade estava sendo purificada, não apenas no sentido de sangue, mas no sentido de compromissos. Quem permanecesse neutro seria automaticamente considerado inimigo. Esse radicalismo refletia o extremo ao qual ela havia chegado. Sua voz, outrora de uma jovem cheia de convicções, tornara-se um grito insano, e seu riso ressoava como um eco de insanidade nos salões de batalha. Tudo na vida de Bellatrix girava em torno de Voldemort. Ela vivia para servi-lo, matava por ele, respirava para realizar sua vontade. Por isso, a noite de Godric Hollow foi um golpe devastador.
Quando as notícias se espalharam de que Voldemort havia sido derrotado por uma criança, o mundo bruxo entrou em um misto de celebração e descrença. Para os comensais, foi um choque. Bellatrix, que nunca imaginou que seu mestre pudesse ser vencido, reagiu com fúria. Gritou, quebrou objetos e recusou-se a aceitar a veracidade das notícias. Em sua mente fanática, o Senhor das Trevas era invencível. As forças do ministério se reorganizavam. A marca negra dos comensais apagou-se temporariamente, tornando-se apenas um desenho inerte na pele. Alguns seguidores, acuados, desapareceram. Outros, aterrorizados, tentaram se redimir. Bellatrix não. Ela manteve-se fiel. Em sua mente, Voldemort não estava morto, apenas adormecido ou aguardando um momento de retorno. Ela não admitia a ideia de que uma criança pudesse ter acabado com aquele que considerava o mais poderoso bruxo da história. A raiva e o orgulho ferido se transformaram em combustível para sua loucura. Cada vez mais isolada, ela procurava maneiras de mostrar que o legado de Voldemort sobreviveria mesmo sem ele. A ausência de seu líder não a desmobilizou. Pelo contrário, radicalizou ainda mais suas ações. Ela comandou ataques em nome de Voldemort, acreditando que manter o terror vivo era uma forma de honrar seu mestre. Foi nessa fase que, em um ato de brutalidade extrema, torturou Frank e Alice Longbottom até a insanidade. O casal, conhecido por sua coragem e resistência, tornou-se alvo da fúria de Bellatrix e seus comparsas, que queriam informações sobre o paradeiro de Voldemort. O crime foi tão cruel que deixou uma marca indelével na memória do mundo bruxo. A captura dos Longbottom tornou-se símbolo da maldade desumana dos comensais e consolidou Bellatrix como uma figura de horror. O julgamento dos comensais envolvidos no ataque aos Longbottom foi um espetáculo público. Bellatrix compareceu ao tribunal com a cabeça erguida, sem demonstrar arrependimento. Quando os juízes, membros do ministério, pronunciavam acusações, ela sorria com desdém. Ao ser condenada à prisão perpétua em Azkaban, ela gritou sua lealdade a Voldemort, perante todos, prometendo que jamais o esqueceria. Para Bellatrix, a condenação não era uma derrota, era uma prova final de sua devoção. Recusar a redenção significava manter o nome de Voldemort vivo. Esse comportamento, ao mesmo tempo, aterrorizou o público e serviu de exemplo extremo de fanatismo. A captura de Bellatrix Lestrange e de seus companheiros acabou por fortalecer momentaneamente o sentimento de segurança entre os bruxos. Muitos acreditaram que, com a prisão dos principais comensais, a ameaça desapareceria. Entretanto, alguns entendiam que a sombra de Voldemort nunca desaparecia completamente. Bellatrix mantinha isso vivo em seu coração. Em Azkaban, a prisão escura e úmida, ela seria testada de formas que nunca imaginara. Ainda assim, sua convicção de que seu mestre retornaria permaneceu intacta. Enquanto outros prisioneiros definham, ela se alimentaria de ódio e fé. A entrada em Azkaban significou uma transição abrupta para Bellatrix. Acostumada ao poder e ao respeito, ela agora se encontrava confinada, cercada por paredes úmidas e pela presença constante dos dementadores. Essas criaturas, capazes de sugar a felicidade de qualquer alma, eram uma tortura contínua para os prisioneiros. Muitos sucumbiam à loucura em pouco tempo, perdendo a noção de si mesmos e entregando-se ao desespero. Bellatrix, no entanto, enfrentou o desafio de maneira singular. Logo nos primeiros dias, ela percebeu que a essência de sua sobrevivência seria não se deixar consumir. Enquanto outros gemiam, choravam e imploravam por misericórdia, Bellatrix mantinha a cabeça erguida. A dor e a saudade de Voldemort paradoxalmente serviam como proteção. Ela se repetia internamente que a prisão era temporária, que o mestre retornaria e a libertaria. Sua mente se agarrou com força a essa crença,
transformando-a em escudo contra a influência dos dementadores. Quando suas memórias felizes eram exploradas por essas criaturas, ela substituía essas lembranças por imagens de torturas e massacres que executara, lembranças que a enchiam de orgulho e, de forma doentia, a confortavam. Os dias em Azkaban eram longos e indistintos. A escuridão era quebrada apenas por luzes fracas e pela sensação de umidade constante. As pessoas que entravam ali saíam transformadas, ou não saíam de todo. No caso de Bellatrix, a prisão funcionou como uma capela de fanatismo. Ela passava horas sussurrando o nome de Voldemort, reafirmando sua lealdade. Os dementadores podiam se alimentar de felicidade, mas Bellatrix não tinha a alegria convencional para oferecer. Sua fonte de satisfação vinha do sofrimento alheio e da devoção ao líder. Assim, o impacto das criaturas sobre ela foi menor do que se esperava. Ainda assim, a prisão deixou suas marcas. Fisicamente, Bellatrix emagreceu. Seus cabelos, antes bem cuidados, tornaram-se desgrenhados, e sua pele pálida adquiriu um tom ainda mais cadavérico. Ela parecia uma sombra de si mesma, mas não como um sinal de fragilidade. Era como uma figura que já não pertencia ao mundo humano. Os colegas de prisão temiam sua presença. Em meio ao desespero, alguns bruxos sussurravam histórias sobre seus crimes e ela, ouvindo, ria. Sua risada em Azkaban ecoava pelos corredores, assustando tanto prisioneiros quanto guardas. A loucura era sua companheira, mas não uma loucura que a destruía. Era um delírio que a sustentava. As visitas eram raras. A família Lestrange e a Casa Black não ousaram intervir diretamente. O ministério mantinha vigilância constante. O tempo passava e Bellatrix continuava a nutrir a certeza de que a libertação viria. Os anos transformaram-se em década, e ainda assim ela esperava. Cada vez que algum rumor surgia de fora sobre movimentos estranhos ou desaparecimentos, ela interpretava como sinais do retorno de Voldemort. Sua fé era como uma rocha, inabalável. Os dementadores frustrados não conseguiam quebrar sua vontade. Enquanto outros prisioneiros gritavam e se contorciam, Bellatrix recitava juras de fidelidade. Então, um dia, as coisas mudaram. Uma tempestade mágica, sem precedentes, aproximou-se de Azkaban. O céu escureceu de maneira peculiar, e os guardas perceberam movimentos estranhos entre os dementadores. Bellatrix, em sua cela, sentiu a marca negra pulsar, fraca, mas presente. Aquilo não era imaginação, era um sinal. O ar vibrava com energia antiga. Os prisioneiros confusos começaram a murmurar. A certeza de Bellatrix confirmou-se. Voldemort estava retornando. A prisão, que antes parecia uma fortaleza, estava prestes a sucumbir. O retorno de Voldemort, embora inicialmente sussurrado, rapidamente tornou-se uma realidade palpável. A tempestade mágica que se abateu sobre Azkaban não foi causada por fenômenos naturais, mas pela virada de lealdade dos dementadores. Essas criaturas, sempre atraídas pela sensação de desespero, sentiram-se seduzidas pelo poder sombrio de Voldemort. No momento em que o Senhor das Trevas se apresentou ao mundo novamente, os dementadores que guardavam Azkaban revoltaram-se, viraram-se contra os guardiões e permitiram que as celas fossem abertas. Bellatrix, que durante anos aguardou por aquele momento, foi uma das primeiras a ser libertada. Quando a porta de sua cela se abriu com um rangido metálico, ela ergueu-se. Lentamente, sua aparência era de alguém que atravessara o inferno e voltara, mas seu olhar não mostrava cansaço, mostrava euforia. Ela saiu passo firme pelo corredor escuro, observando outros prisioneiros se arrastando, confusos, alguns incapazes de acreditar no que estava acontecendo. Ela, entretanto, entendia. Sabia que aquela fuga era uma das primeiras ações de Voldemort ao retornar. Sua risada ecoou mais uma vez pelos corredores, misturando-se com gritos de confusão e alívio. Ao sair de Azkaban, Bellatrix respirou profundamente o ar do mar. O vento gelado batia em seu rosto, mas ela não se incomodou.
Cada passo a levava de volta ao seu destino. Acompanhada por outros comensais libertados, ela se reuniu em um local designado por Voldemort. A jornada até o esconderijo foi silenciosa, cada um refletindo sobre sua nova chance. Bellatrix, entretanto, não via aquilo como um recomeço, mas sim como a continuação do que nunca havia terminado. Sua lealdade estava intacta, sua determinação renovada. Encontrar seu mestre de novo era o que mantinha seu coração pulsando. Finalmente, a cena que ela havia vislumbrado em sonhos tornou-se realidade. Diante dela, em um local oculto, estava Lord Voldemort, renascido, sua figura ainda mais imponente e ameaçadora. Bellatrix caiu de joelhos no chão duro e enlamedado, encostando a testa contra o chão, numa reverência total. Sua voz tremeu quando ela sussurrou palavras de adoração. Para ela, aquele era o retorno do Messias. Era como se o tempo em Azkaban não tivesse significado nada. Tudo se justificava naquele momento. O sorriso de Voldemort, frio e calculista, mostrou que ele valorizava a devoção dela. Um silêncio momentâneo pairou, interrompido apenas pela respiração pesada dos recém-libertados. Na reunião, Voldemort explicou rapidamente o que havia acontecido e o que aconteceria. Ele falava sobre a traição do ministério, sobre a necessidade de reorganizar o exército de seguidores e de recuperar os artefatos que o ajudariam a se fortalecer. Bellatrix escutava com atenção redobrada. Cada palavra se transformava em uma missão em sua mente. Quando ele a designou para agir ao lado de alguns dos novos seguidores, ela não hesitou. Seus anos em Azkaban não diminuíram sua habilidade. Sua determinação a tornava mais forte. Ela queria provar que, apesar da ausência, seu amor e lealdade cresciam. A fuga de Azkaban tornou-se, portanto, um marco. Não apenas simbolizou a falha do ministério em controlar a prisão, mas marcou a retomada de Bellatrix ao mundo livre e, mais importante, sua reunião com Voldemort. A partir daí, ela seria novamente um instrumento de terror, mais determinada do que nunca, para eliminar aqueles que se opusessem ao seu senhor. Com seu retorno à liberdade, Bellatrix encontrou um mundo que, embora ainda mergulhado em medo, tinha mudanças significativas. Novos comensais haviam se juntado ao grupo durante sua ausência. Havia jovens bruxos, muitos ainda inexperientes, atraídos pela promessa de poder e reconhecimento. Havia também figuras influentes, como a família Malfoy, cuja posição social e riqueza eram úteis para Voldemort. Nesse novo cenário, Bellatrix teve de adaptar-se e competir pela atenção do líder com esses recém-chegados. Contudo, seu fanatismo e histórico de crueldade eram incomparáveis. Ela sabia que sua experiência e devoção a colocavam num patamar diferenciado. A relação com a família Malfoy, em particular, tornou-se um campo de tensão. Enquanto Lucius atuava com sutileza e influência política, sua esposa Narcisa e seu filho Draco se encontravam em uma posição delicada, divididos entre a lealdade à causa e o instinto de autopreservação. Bellatrix via isso como fraqueza. Para ela, servir a Voldemort significava renunciar a qualquer hesitação. Quando Draco foi encarregado de uma missão arriscada, Bellatrix observou com um misto de desprezo e curiosidade. Ela queria ver se o jovem Malfoy se provaria digno, ou se sua mãe tentaria protegê-lo a qualquer custo. Bellatrix tentava constantemente mostrar-se insubstituível em uma missão de captura. Ela liderou um ataque contra um grupo de membros da Ordem da Fênix escondidos. Sua crueldade era evidente. Ela torturou sem piedade, utilizando feitiços que faziam suas vítimas gritarem até perderem a voz. Mesmo entre os comensais, alguns se afastavam ao vê-la em ação. Tamanho era seu sadismo. Para ela, era uma demonstração de amor a Voldemort. Quanto mais cruel fosse, mais mostraria que não hesitaria em fazer o que fosse necessário. A competição interna entre os seguidores era encorajada de forma velada por Voldemort.
Ele sabia que manter seus comensais disputando sua aprovação gerava um clima de vigilância constante e de superação. Bellatrix foi moldada por essa dinâmica. Cada ação dela era acompanhada da esperança de ganhar um olhar de aprovação de seu mestre, enquanto cada reconhecimento dado a outro comensal a fazia redobrar esforços. Embora não dissesse explicitamente, ela invejava a proximidade de Snape com Voldemort, especialmente após o retorno do mestre. A confiança que Voldemort depositava em Snape gerava a ciúme. Bellatrix desconfiava das intenções do professor por considerá-lo ambíguo, mas sabia que contrariar a vontade de Voldemort seria tolice. Apesar dessas rivalidades, a causa comum os unia. Bellatrix, em sua devoção, odiava cada inimigo de Voldemort com a mesma intensidade. Quando ouviu rumores de que Harry Potter era visto como o eleito que poderia derrotar seu mestre, sua raiva aumentou. Ela via Harry como a personificação da ameaça que se erguera. Desde a noite de Godric's Hollow, mais do que nunca, ela desejava capturá-lo e destruí-lo. Não apenas para vingar Voldemort, mas para provar que era capaz de eliminar qualquer obstáculo. Na dinâmica interna, o nome Beijo da Serpente tornou-se um comentário sussurrado para descrever a maneira como Bellatrix agia. Como a serpente do símbolo da Casa Sonserina e da Marca Negra, ela se movia com rapidez, sorrateira, e seu ataque era fatal. Não hesitava em trair ou eliminar aqueles que demonstrassem fraqueza ou hesitação. Esse comportamento a fazia temida e isolada ao mesmo tempo. Mesmo assim, ela não se importava com o afeto dos outros, desejava apenas a aprovação de Voldemort. E em meio a todas as rivalidades, seu foco permanecia no grande confronto que todos sabiam que viria. A batalha no Departamento de Mistérios seria um dos momentos mais marcantes da trajetória de Bellatrix após sua fuga de Azkaban. O Ministério da Magia, sob a influência do ministro Fudge, negava abertamente a volta de Voldemort, criando uma falsa sensação de segurança. Contudo, grupos dentro do Ministério estavam à beira de revelar a verdade. Voldemort, ciente do risco, planejou atrair Harry Potter e seus aliados para uma armadilha no Departamento de Mistérios. Bellatrix participou dessa missão com entusiasmo, ansiosa para capturar o garoto que tanto mexia com o destino de seu mestre. Durante a batalha caótica que se seguiu, os salões do Departamento de Mistérios foram palco de um confronto intenso. Estudantes corajosos da Armada de Dumbledore, juntamente com alguns membros da Ordem da Fênix, enfrentaram comensais experientes. Feitiços voavam em todas as direções, globos de profecia se quebravam e corredores inteiros eram tomados por destroços. Bellatrix, em meio ao caos, identificou uma oportunidade que ela aguardava há anos. Sirius Black, seu próprio primo renegado, estava ali. Sirius havia se afastado da família por rejeitar a ideologia de sangue puro. Para Bellatrix, ele era um traidor, alguém que simbolizava a quebra da unidade da Casa Black. Encontrá-lo em combate reavivou mágoas antigas. O duelo entre Bellatrix e Sirius foi feroz. Eles se conheciam intimamente não apenas por laços sanguíneos, mas por anos de convivência na juventude. Sirius lutava com coragem, protegido pelo amor à sua afilhada, Harry. Bellatrix, oposto, lutava com ódio. Seus feitiços eram carregados de anos de ressentimento, de desprezo pela escolha do primo de apoiar a Ordem e os nascidos trouxas. No momento crucial, um feitiço lançado por Bellatrix atingiu Sirius e o fez cair além do véu da morte, um portal misterioso que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Sua morte foi imediata e irreversível. Bellatrix riu. Seu riso ecoou pelo salão, ressoando como uma gargalhada de triunfo e traição familiar. Ela, que valorizava a pureza do sangue acima de tudo, matou um sangue puro, seu próprio primo. Mas na sua mente isso não era uma contradição, era uma purificação. Ao eliminar Sirius, ela acreditava estar eliminando um traidor. Para Harry Potter, a visão de seu padrinho sendo arrancado de sua vida por Bellatrix foi devastadora. A jovem bruxa, no entanto,
Regozijava-se ao ver a dor do garoto, a quem chamava de criança insolente. Harry, tomado pela fúria, perseguiu Bellatrix pelos corredores do ministério. A caçada foi intensa. Bellatrix sentia a adrenalina pulsando. Ela provocava Harry com comentários cruéis, lembrando-o de a morte de Sirius. Entretanto, em determinado momento, quando parecia que ela poderia ser capturada, Voldemort apareceu. A presença do Senhor das Trevas mudou o rumo da luta e salvou Bellatrix. Esse episódio reforçou seu senso de proteção. Ela sentiu que, mesmo quando se expunha a riscos extremos, Voldemort aguardava. Essa sensação intensificou sua devoção e sua crença de que era uma seguidora especial. Para muitos, a morte de Sirius foi uma tragédia. Para Bellatrix, foi um troféu. Ao voltar para junto de Voldemort após a batalha, ela se gabou de seu feito esperando elogios. Voldemort reconheceu seu ato como significativo, mas não como definitivo. Ele sabia que a guerra estava longe do fim e que muitos outros obstáculos se apresentariam. Ainda assim, a morte de Sirius fortaleceu a imagem de Bellatrix como uma comensal implacável e despiadosa. Foi o marco na trajetória de Harry, que viu seu vínculo familiar ruir, e na trajetória de Bellatrix, que entendeu que sua loucura levaria a eliminar qualquer um que se opusesse ao seu mestre, mesmo que fosse um parente. Com a morte de Sirius e o retorno oficial de Voldemort, reconhecido pelo Ministério, a Segunda Guerra Bruxa começou. Bellatrix assumiu o papel central nesse conflito. Sua devoção a Voldemort a fazia agir como seu braço direito em muitas situações. Não era raro vê-la ao lado dele, orientando ataques, reforçando ordens e mantendo os outros comensais alinhados com as diretrizes do mestre. Seu fanatismo era um exemplo e um alerta ao mesmo tempo. Quem demonstrasse hesitação poderia sofrer nas mãos dela tanto quanto nas de Voldemort. Um dos momentos mais significativos dessa fase ocorreu na mansão Malfoy, que se tornou um quartel-general temporário. A família Malfoy, sempre preocupada com aparências de conforto, se viu obrigada a ceder seus luxos para receber reuniões sombrias. Bellatrix, ainda que desprezasse a hesitação de Narcisa em alguns momentos, usava aquele local como base para interrogar e subjugar inimigos. Os porões da mansão tornaram-se câmaras de tortura improvisadas. Ali ela mostrava sua habilidade com feitiços dolorosos, fazendo os prisioneiros implorarem por misericórdia que nunca vinha. Nesse período, a loucura de Bellatrix atingia um nível alarmante. Ela já não distinguia prazer de dever. Não separava as ordens de Voldemort de seus próprios desejos. Seu sadismo era tão intenso que, muitas vezes, ela continuava infligindo dor, mesmo quando não havia mais necessidade estratégica. Os comensais que antes a viam apenas como uma companheira passaram a temê-la. Alguns, secretamente, questionavam se ela não representava um risco, pois sua intensidade poderia atrapalhar missões que exigiam discrição. Contudo, ninguém ousou confrontá-la diretamente. O próprio Voldemort a mantinha perto, sabendo que a lealdade dela nunca vacilaria. A obsessão de Bellatrix por ser a preferida de Voldemort se intensificou. Ela se ressentia quando o mestre mostrava favor a outros, especialmente quando se aproximava de Snape. Ela não compreendia a confiança de Voldemort no professor, pois em sua mente Snape era ambíguo. Bellatrix buscou várias oportunidades para expor Snape, mas Voldemort a silenciou. A contragosto, ela obedeceu. Ainda assim, sua desconfiança em relação a ele permaneceu como uma nuvem escura, alimentando teorias conspiratórias em sua mente. Em reuniões privadas, ela insinuava que alguns comensais poderiam não ser tão leais quanto aparentavam. A loucura de Bellatrix também se manifestava em pequenas coisas. Ela falava consigo mesma, recitando mantras de devoção, mesmo em momentos de relativa tranquilidade. Relembrava suas antigas ações e ria sozinha. Às vezes, seus olhos perdiam o foco, como se estivesse mergulhando em memórias que apenas a ela pertenciam. Seus gestos eram exageradamente dramáticos e suas expressões faciais oscilavam entre a euforia e o desprezo. Os integrantes mais jovens dos comensais a olhavam com admiração e medo, sabendo que seu destino poderia estar em suas mãos. Apesar disso, há quem diga que, no fundo, havia uma faísca de humanidade em Bellatrix que lutava para emergir.
Alguns momentos breves sugeriam que ela tinha consciência de que seu fanatismo a consumia. Em encontros silenciosos, sozinha, ela encarava o próprio reflexo em espelhos e por vezes parecia perplexa com a imagem que via. Entretanto, qualquer dúvida que surgisse era imediatamente reprimida. Ela nunca admitiria fraqueza. Se havia alguma luta interna, ela a vencia esmagando qualquer resquício de compaixão ou arrependimento. A convivência com outros comensais nesse período, portanto, foi marcada por tensão. Havia uma sensação de que a guerra se aproximava de um clímax, e todos sabiam que Bellatrix desempenharia papel central. Sua obsessão era combustível e veneno. Era o que a fazia lutar com ferocidade, mas também o que a cegava para outras estratégias. Voldemort ainda assim a mantinha perto, reconhecendo a utilidade de seu fanatismo em inspirar medo e disciplina entre os seguidores. No fundo, ele sabia que, para cada comensal racional, precisava de alguém como Bellatrix para equilibrar o terror que mantinha todos submissos. O clímax da Segunda Guerra Bruxa aconteceu na Batalha de Hogwarts. Este foi o momento em que se decidiu o destino do mundo bruxo. A escola, que durante séculos havia sido um lugar de aprendizado e proteção, transformou-se em campo de guerra. Professores, estudantes, centauros, elfos domésticos e fantasmas juntaram-se para defender o castelo contra o ataque das forças de Voldemort. Bellatrix estava entre os comensais que lideraram investidas. Para ela, aquele momento era o ápice de sua vida. Poder lutar na escola que a acolheu na juventude, agora como inimiga, parecia um círculo que se fechava. A batalha se estendeu por toda a noite. Explosões, feitiços, gritos de coragem e de dor se entrelaçavam. Bellatrix avançou com ferocidade, duelando com vários oponentes de uma só vez. Sua habilidade com a varinha fazia as maldições serem lançadas quase sem pausa. E enquanto duelava, seu olhar procurava Voldemort para garantir que ele a visse em ação. Ela queria seu reconhecimento final. Em determinado momento, seu caminho cruzou com o de Hermione Granger, Ginny Weasley e Luna Lovegood. As três jovens bruxas, apesar da idade, eram poderosas e determinadas. Bellatrix, subestimando-as, lançou ataques agressivos, mas foi surpreendida pela resistência e habilidade delas. Contudo, sua experiência ainda se impunha e ela se mantinha à frente. Foi então que a batalha a levou a confrontar Molly Weasley. Molly, uma mãe que perdera um filho naquela noite, estava tomada por uma fúria que Bellatrix não reconhecia. O confronto entre as duas foi inesperado. Molly, conhecida por seu temperamento carinhoso e cozinha acolhedora, revelava uma força interior extraordinária. Bellatrix ria, zombando, chamando-a de bruxa comum. Contudo, Molly estava movida pelo amor e pela dor, sentimentos que Bellatrix ridicularizava, mas que, naquela situação, se mostraram armas potentes. O duelo tornou-se intenso, as duas se movendo rapidamente, feitiços cruzando-se. Por um instante, Bellatrix acreditou que venceria fácil, mas percebeu que Molly lutava com algo que ela não compreendia, o instinto materno. No ápice do duelo, Molly gritou: "Minha filha, não!" quando Bellatrix ameaçou a vida de Ginny. Esse grito, carregado de desespero e bravura, reverberou por todo o salão. Bellatrix, por um momento, subestimou o poder daquele sentimento. Porém, o feitiço de Molly a acertou em cheio. Bellatrix foi lançada para trás e o ar ao seu redor pareceu se comprimir. Sua última risada transformou-se em silêncio. A mulher que por anos se espalhara terror caiu no chão, vencida não por uma maldição imperdoável, mas por uma magia que carregava o poder do amor. Seu corpo ficou imóvel. Seus olhos, que tantas vezes demonstraram insanidade, agora estavam vazios. O corpo de Bellatrix Lestrange jazia no chão de Hogwarts, e pela primeira vez desde sua juventude, ela estava em silêncio. A risada que havia marcado sua existência cessou abruptamente. Seu rosto, outrora contorcido pelo sadismo, adquiriu uma serenidade paradoxal. O mundo ao redor continuava em caos. Duelos ainda aconteciam,
Gritos de dor e de esperança ainda ecoavam pelos corredores. Mas a morte de Bellatrix marcava um ponto simbólico na batalha. Muitos a temiam mais do que ao próprio Voldemort, e vê-la cair foi, para alguns, a prova de que a guerra poderia ser vencida. Para Molly Weasley, que acabara de derrotar a assassina, não havia celebração. Havia, sim, um misto de alívio e tristeza. Ela havia protegido sua filha, mas havia tirado uma vida. Mesmo que fosse a de alguém que representava o mal, a morte nunca era leve. Os outros membros da Ordem da Fênix sentiram a gravidade do momento. A queda de Bellatrix foi um golpe moral para os comensais. Muitos deles viram, atônitos, que sua guerreira mais feroz havia sido derrotada por alguém que consideravam fraca. Isso abalou a confiança do grupo, que sempre acreditara na invencibilidade de seus principais agentes. No entanto, é importante lembrar que Bellatrix não morreu apenas devido à habilidade de Molly Weasley. Sua queda também simbolizou a destruição causada pelo fanatismo cego. Durante anos, ela entregou sua alma e sua razão a uma ideologia que pregava ódio e supremacia. Sua risada insanamente sonora que ecoou pela última vez naquela batalha era o reflexo de uma mente presa em suas próprias convicções. O feitiço de Molly quebrava não apenas seu corpo, mas o fio de loucura que a sustentava. Ao cair, Bellatrix levou consigo não apenas o peso de suas vítimas, mas também a mensagem de que a cegueira ideológica leva inevitavelmente à destruição. O pós-guerra trouxe reflexões importantes. No mundo bruxo, o nome de Bellatrix tornou-se sinônimo de fanatismo mortal. Sua história passou a ser contada como um lembrete sombrio do que acontece quando alguém renuncia à própria humanidade em nome de um líder. Não era uma história para inspirar ódio, mas para alertar. E ainda assim, para aqueles que sobreviveram, a sombra de Bellatrix permaneceu. Ela se tornara uma figura mitológica, um fantasma que assombrava os pesadelos de quem a enfrentou. Mesmo morta, sua risada parecia ecoar em cantos escuros. Essa sensação era o testemunho de que as cicatrizes deixadas por fanáticos não desaparecem facilmente. A mensagem final que se pode extrair dessa história é que o fanatismo é uma prisão tão letal quanto qualquer cadeia física. Bellatrix Lestrange foi uma mulher que nasceu em um lar de tradições rígidas, que cresceu ouvindo cânticos de ódio e que escolheu ao longo da vida aprofundar a sua devoção ao poder. Seu destino mostra que a entrega total a ideologias extremistas desumaniza, transforma a vítima em algoz de si mesma. O amor cegado pelo ódio a transformou em instrumento de dor. E, embora tenha destruído e aterrorizado, seu fim abrupto mostra que a violência acaba se voltando contra quem a pratica. E por mais que as trevas pareçam dominantes, nunca permanecem sem contestação. A luz, representada por atos de coragem, amor e resistência, tem o poder de dissipar a escuridão, mesmo quando esta parece invencível. A morte de Bellatrix não apagou os horrores que ela cometeu, mas ajudou a encerrar um capítulo. Às vezes, o silêncio que se segue à risada de um fanático é o início de uma nova era, onde as sombras perdem força e os povos têm a chance de reconstruir e aprender com os erros do passado. A infância de Bellatrix, por mais que tenha sido descrita de forma sombria, guarda nuances que merecem ser exploradas. Ela não cresceu isolada. Tinha duas irmãs, Narcisa e Andrômeda. Narcisa, sempre cuidadosa, aprendia a manter a postura e a elegância, ajustando-se aos padrões sociais com maestria. Andrômeda, por outro lado, demonstrava desde cedo um espírito questionador. Bellatrix observava as interações da família com as filhas, percebendo diferenças no tratamento. Enquanto era constantemente lembrada de seu papel como a primogênita guardiã das tradições, via em Andrômeda uma inquietação que a perturbava. As duas discutiam, não com ódio, mas com a intensidade típica de adolescentes que buscam seu caminho. A rebeldia de Andrômeda, que mais tarde a levaria a se afastar da família para se casar com um nascido troncha, era um espinho na mente de Bellatrix. Ainda jovem, ela se perguntava como alguém poderia rejeitar a herança que tanto orgulho lhes dava. Esse contraste familiar
moldou sua visão de mundo. Para ela, qualquer quebra de tradição era traição. A fuga de Andrômeda, quando finalmente ocorreu, foi um golpe duro que a encheu de raiva. Sentiu-se traída, não apenas pela irmã, mas pela ideia de que laços de sangue pudessem se desfazer. Essa experiência profunda alimentou ainda mais sua inclinação para o fanatismo, pois, em sua mente, permitir questionamentos era abrir a porta para a desintegração da família e da cultura que venerava. A vida em Hogwarts era mais multifacetado do que os encontros clandestinos com Tom Riddle sugeriam. Bellatrix teve professores que tentaram despertar nela um interesse genuíno por magia além de seu viés ideológico. Uma aula de aritmântia, por exemplo, mostrou-lhe a beleza dos números e das fórmulas mágicas. Houve momentos em que se surpreendeu fascinada pela simplicidade de um encantamento de levitação, vendo livros flutuarem como plumas, ou pela complexidade de transformar objetos em animais. No entanto, esses instantes de encanto eram rapidamente suprimidos por seu foco na doutrina. Ela observava a professora Sprout com suas aulas de herbologia, ensinando os alunos a cuidar de plantas que tinham propriedades curativas e defensivas. Bellatrix, porém, imaginava como poderia usar as propriedades venenosas de algumas delas. Havia em cada disciplina uma tentativa de ensinar equilíbrio e responsabilidade, que ela reinterpretava à sua maneira. Seus colegas de casa também tinham momentos de humanidade. Alguns, em meio às estratégias de poder, mostravam interesse em quadribol, festas de Halloween e conversas sobre sonhos pessoais. Bellatrix participava superficialmente, mas em sua mente os únicos sonhos válidos eram os que engrandeciam a causa. Esse contraste entre a vida estudantil normal e suas ambições extremistas criava um vazio. No fundo, havia uma voz que, por vezes, sugeria que poderia haver algo além da obsessão. Mas ela silenciava, temendo que ceder a curiosidades e amizades ordinárias a afastasse de sua missão. O carisma de Tom Riddle não residia apenas em suas palavras. Ele era mestre em ler as pessoas, identificando suas fraquezas e ambições. Em determinadas noites, quando reunia seus seguidores para discutir planos, ele alternava entre momentos de conversa casual e de discursos inflamados. Falava das injustiças que os bruxos puros teriam sofrido, exagerando fatos para inflamar paixões. Contava histórias de antigas civilizações mágicas que, segundo ele, caíram porque se misturaram com trouxas. Seu olhar analisava cada rosto buscando a menor hesitação. Com Bellatrix, ele cultivava uma relação calculada. Sabia que ela o idolatrava, então lhe concedia pequenos gestos de reconhecimento. Um elogio por um feitiço bem executado, ou por sua iniciativa em recrutar um novo seguidor. Esses momentos eram raros, mas para Bellatrix eram preciosos. Tom também testava a lealdade de cada um. Contou uma vez um boato falso sobre uma suposta traição dentro do grupo, apenas para observar quem defenderia cegamente os acusados e quem instigaria a condenação. Bellatrix, como esperado, defendeu a punição imediata, reforçando a confiança que Tom depositava nela. Esse ambiente de manipulação, onde palavras eram usadas como armas, tanto quanto feitiços, mudou a visão de Bellatrix sobre liderança. Ela aprendeu que para comandar era necessário ser temido e adorado na mesma medida. A veneração por Tom não era apenas emocional. Ela via nele um modelo de como controlar e inspirar seguidores, lições que ela aplicaria mais tarde com quem estivesse abaixo dela na hierarquia dos comensais da morte. O juramento que Bellatrix fez ao se tornar parte dos Cavaleiros de Valpurgis foi acompanhado de rituais que poucos conhecem. Numa das primeiras missões,
Riddle os levou a um bosque antigo, onde resquícios de pedras dispostas em círculos sugeriam rituais realizados ali séculos antes. O grupo, pequeno e silencioso, segurava velas negras e as sombras projetadas pelas chamas dançavam nas árvores retorcidas. O ar era frio e uma neblina suave envolvia o lugar. Riddle recitou palavras em uma língua antiga, ensinando-os a importância de se conectar com as forças obscuras que existiam além do cotidiano. Bellatrix sentiu uma energia diferente circulando, uma mistura de medo e excitação. Quando Riddle pediu que cada um confessasse o que estaria disposto a sacrificar pela causa, ela respondeu sem hesitar: sua vida. Mas o líder foi mais específico, pedindo que renunciassem a qualquer laço que pudesse enfraquecê-los. Foi ali que Bellatrix decidiu internamente que nada, nem mesmo laços familiares, teriam poder sobre ela. A partir de então, cada ação era permeada por esse pacto silencioso. Ela viu colegas hesitarem ao falar de seus sacrifícios, e isso plantou sementes de desconfiança. Em missões posteriores, Bellatrix lembrava-se do ritual e do modo como Riddle observava atentamente quem demonstrava fraqueza. Esse ritual inicial marcou sua alma e consolidou a ideia de que servir a Voldemort era uma vocação quase religiosa. Qualquer sentimento que desviasse sua atenção era visto como um pecado que deveria ser expurgado. A relação com Rodolfo Lestrange, embora política, tinha momentos que revelavam a humanização de ambos. Eles compartilhavam refeições silenciosas, sentados em mesas longas em salões iluminados por candelabros pesados. O casal raramente conversava sobre trivialidades. Suas discussões, quando ocorriam, eram sobre estratégias, alianças ou sobre as novas ordens de Voldemort. No entanto, numa noite de inverno, enquanto a chuva batia nos vitrais da mansão, Rodolfo ousou perguntar a Bellatrix se ela algum dia pensou em ter filhos. A pergunta, aparentemente simples, despertou algo inesperado nela. Ela riu, um riso breve e duro, dizendo que seus filhos seriam as vitórias da causa. Rodolfo não insistiu, mas, por um momento, a imagem de uma criança correndo pelos corredores da mansão passou pela mente de Bellatrix. O que seria criar um filho em meio à guerra? A ideia desapareceu tão rápido quanto veio. Para ela, não havia espaço para a maternidade. Sua missão era outra. Aquela conversa, porém, revelava que, por trás do fanatismo, havia perguntas silenciadas. Em alguns momentos, o olhar de Rodolfo parecia cansado, como se questionasse se todo o sofrimento valia a pena. Bellatrix ignorava esses sinais, considerando-os temporários. Mas essas sutilezas mostravam que nem todos, mesmo entre os comensais, estavam livres de dúvidas ou desejos comuns. A mansão Lestrange, enquanto base, era palco de encontros discretos. Em um desses encontros, Bellatrix recebeu a visita de seu primo, Regulus Black, ainda jovem. Ele buscava informações sobre o paradeiro de Voldemort. Bellatrix, sem desconfiar de suas intenções, falou animadamente sobre as próximas etapas da guerra. Regulus, no entanto, tinha dúvidas internas que a prima não percebeu. Pouco tempo depois, ele trairia Voldemort, roubando uma Horcrux com o objetivo de enfraquecê-lo. Bellatrix soube da morte de Regulus tempos mais tarde e se sentiu traída mais uma vez. A repetição desse padrão, ver familiares abandonando o caminho das trevas, alimentava sua convicção de que qualquer laço emocional era perigo. A mansão não era apenas cenário de alianças, mas também de desilusões. O orgulho que Bellatrix tinha em sua linhagem era constantemente testado.
Cada desvio de um membro da família reforçava seu ódio e sua decisão de se dedicar ainda mais ao extremismo. As missões durante a Primeira Guerra tinham momentos de relativa calmaria, que revelavam contradições internas. Em uma noite silenciosa, após um ataque particularmente cruel, Bellatrix se refugiou em um quarto da mansão. O sangue seco ainda manchava suas mãos e os gritos das vítimas ecoavam em sua mente. Em vez de satisfação, sentiu algo que não soube definir. Olhou para sua varinha e pensou nos feitiços que aprendera em Hogwarts, recordando-se de como, certo dia, havia usado um encantamento para fazer flores desabrocharem em uma aula de herbologia. A lembrança de rosas se abrindo em sua palma chocava-se com as imagens de dor que presenciara recentemente. Por um breve instante, perguntou-se se a magia não poderia ter sido usada para cura e criação. No entanto, esse pensamento foi esmagado imediatamente por outra lembrança, a de sua família, de Riddle e da marca negra queimando em seu braço. Ela convenceu-se de que a magia era uma ferramenta neutra, a serviço de seu propósito. Essas reflexões, raras, indicavam que havia um conflito íntimo, mas eram rapidamente suprimidas. A Primeira Guerra não apenas espalhou o terror, mas também forjou monstros que, de vez em quando, encaravam sua própria consciência. Na Ordem da Fênix, histórias sobre Bellatrix eram contadas com um misto de medo e revolta. Remus Lupin lembrava-se de vê-la nos corredores de Hogwarts quando eram estudantes, sempre arrogante e distante. Agora via sua antiga colega transformada em um ser que representava o oposto de tudo em que ele acreditava. Tonks, prima de Bellatrix, sofria ao ouvir as histórias de suas crueldades. Ela, uma Auror de coração quente, perguntava-se como alguém de sua própria família podia se tornar tão distante e cruel. Essas reflexões mostravam que as divisões causadas pela guerra eram profundas. Dentro da Ordem havia relatos de pessoas que, antes de morrerem ou enlouquecerem, sussurraram o nome de Bellatrix como um aviso. Ela havia se tornado um símbolo de terror, não apenas por seus feitos, mas pelo impacto psicológico que causava. Para a Ordem, derrotá-la era um objetivo que representava deter uma fonte de medo e inspirar esperança. Mas a Ordem também debateu os caminhos que levam alguém a tanta violência. Nos momentos de descanso, Dumbledore e outros discutiam como o fanatismo é alimentado, refletindo sobre como evitar que novas Bellatrixes surgissem. Eles se esforçavam para educar as gerações mais jovens sobre tolerância, igualdade e a importância de questionar tradições injustas. Assim, a figura de Bellatrix servia como adversária e como exemplo trágico. Quando Voldemort caiu em Godric's Hollow, a reação de Bellatrix foi descrita como raiva. Porém, houve também medo. Após receber a notícia, ela se isolou na mansão Lestrange. Sua respiração era pesada e, pela primeira vez, lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Ela não chorava porque amava como uma esposa ama um marido. Chorava porque a estrutura sobre a qual construíra seu sentido de vida desmoronara. O medo de ficar sem propósito a assustou mais do que qualquer auror. Na sua noite, em seus sonhos, ela viu-se criança novamente, perdida nos corredores da mansão Black, ouvindo ecos de vozes ancestrais. Uma voz lhe perguntava: "Quem é você sem ele?" Ao acordar, ela gritou, raivosa, jurando vingança. Mas as horas de vulnerabilidade mostravam que sua devoção não a blindava de se sentir vazia. A busca por Voldemort, após sua queda, foi seu modo de sobreviver à sensação de desamparo. Cada tortura infligida a inocentes era também uma tentativa de preencher um vazio. Quando ela e seus companheiros atacaram os Longbottom, Bellatrix estava possessa, não apenas querendo informações, mas querendo provar a si mesma que ainda tinha utilidade. Essa introspecção, se tivesse sido percebida, mostraria uma pessoa desesperada, mas ela mascarava seus medos com crueldade. A vida cotidiana em Azkaban era uma sucessão de tormentos silenciosos. Bellatrix acordava e dormia sem perceber a passagem do tempo,
pois não havia luz natural. O som do mar era uma constante, batendo nas rochas com a regularidade de um relógio. Algumas vezes escutava gritos distantes, gemidos que se perdiam nos corredores. Observava prisioneiros, outrora orgulhosos, agora reduzidos a sombras. Um velho brugento, que ela lembrava vagamente como um membro de uma família pura, gemia incessantemente, repetindo nomes de entes queridos. Bellatrix o ignorava. Em uma cela próxima, havia uma mulher que sussurrava feitiços como se rezasse. Na cama dura, Bellatrix apoiava a cabeça e fechava os olhos, relembrando momentos em que sentiu a mão de Voldemort em seu ombro. Porém, memórias indesejadas surgiam. Cenas de famílias implorando por misericórdia, os olhos das crianças assustadas. Para suprimir essas imagens, ela se concentrava nas suas juras. Havia uma parede de pedra na cela onde ela riscava com unhas e pedaços de pedra a palavra fidelidade. Cada letra gravada era uma afirmação. Eu sou leal. Essas pequenas ações a mantinham de certo modo consciente. Ela se convencia que estava em uma missão, não em uma prisão. Isso era fundamental para não sucumbir à loucura destrutiva que assolava outros. Outra estratégia que Bellatrix usou em Azkaban foi perverter a natureza dos dementadores. Quando essas criaturas se aproximavam, ela não pensava em seus momentos de alegria ou de humanidade, que seriam sugados. Em vez disso, trazia à mente cenas em que infligira dor, relembrando o poder que sentia. Isso a protegia, pois os dementadores se alimentam de memórias felizes. Ela encontrou uma forma distorcida de contornar a tortura psicológica. Essa técnica, por mais horrenda que parecesse, mostra a inversão completa de sua moralidade. Enquanto os demais prisioneiros tentavam recordar momentos bons para aguentar a prisão, e eram punidos por isso, Bellatrix nutria-se de seus piores atos. Essa perversão da dor em prazer reflete o grau de desumanização que alcançou. Ela se orgulhava disso, considerando-se mais forte que os outros. Não entendia que, ao usar a dor como alívio, estava corroendo qualquer resquício de empatia que restava. A fuga de Azkaban envolveu não apenas a virada de lealdade dos dementadores, mas um plano elaborado por Voldemort. Bellatrix, na noite da fuga, ouviu sons de batalha do lado de fora. Criaturas antigas e encantamentos poderosos foram usados para romper a segurança da prisão. Ela percebeu o clima diferente pelo cheiro de ozônio no ar e pela sensação de magia densa. Quando a porta de sua cela se abriu, viu um vulto de um aliado assinando. Foi conduzida por passagens secretas que os prisioneiros comuns nem conheciam. No caminho, cruzou com corpos de guardas, lembrando-se de seus rostos de outrora. Alguns prisioneiros, mesmo com as portas abertas, não saíram. Estavam tão quebrados que não conseguiam acreditar na liberdade. Bellatrix, ao vê-los, sorriu com desdém e seguiu em frente. Ela deixou para trás almas perdidas, convicta de que mereciam a condenação. Ao alcançar o exterior, o vento gelado lhe trouxe lágrimas involuntárias. Não chorava por tristeza, mas porque seus olhos não estavam acostumados à luz fraca da lua. Voltou-se para o horizonte, jurando nunca mais ser encarcerada. Os nodos comensais que Bellatrix conheceu após sua fuga traziam consigo perspectivas diferentes. Alguns eram idealistas ingênuos, seduzidos por promessas grandiosas, sem compreender totalmente as consequências. Ela os via como crianças brincando de guerra. Em uma reunião, um jovem chamado Yaxley falou com fervor sobre limpar o ministério, mas sua fala era carregada de clichês. Bellatrix o interrompeu, afirmando que palavras não feriam inimigos. O rapaz enrubescou, sentindo-se humilhado. Outros, como Fenrir Greyback, eram parceiros perigosos, movidos por impulsos bestiais. Bellatrix, mesmo acostumada com a violência, se incomodava com o prazer que Fenrir tirava em atacar crianças. Ela via nele uma brutalidade diferente, uma selvageria que não se alinhava exatamente com sua visão de supremacia. Bellatrix preferia a crueldade calculada ao instinto irracional. Essa convivência com novos seguidores revelava tensões e divergências internas. Para manter a coesão,
Voldemort precisava equilibrar essas forças. Bellatrix, sempre vigilante, testava a lealdade dos recém-chegados. Em certa ocasião, sugeriu um ritual à moda antiga para que provassem sua fidelidade. Alguns recuaram, e ela os marcou em sua lista mental de suspeitos. Essa postura de guardiã da pureza, dentro dos comensais, reforçou sua posição de destaque, mas também a distanciou de muitos, tornando-a uma figura solitária até entre aliados. As reuniões na mansão de Voldemort, onde os comensais treinavam e planejavam, eram momentos de tensão e disciplina. No salão principal, cortinas pesadas escondiam janelas que nunca eram abertas. As velas, presas a lustres antigos, iluminavam rostos tensos. Voldemort organizava sessões em que os seguidores mais antigos ensinavam aos mais novos feitiços avançados. Bellatrix frequentemente liderava esses treinamentos. Ela caminhava entre os comensais, corrigindo posturas, ajustando a empunhadura de varinhas, exigindo precisão e frieza. Seu estilo era severo. Gritos eram comuns quando via hesitação. Ela não acreditava em bondade no ensino. Para ela, a dor era um método eficaz de aprendizagem. Durante um exercício sobre a maldição impérios, ela obrigou um colega a lutar contra sua influência. O homem resistiu e acabou exausto. Bellatrix disse que falhar em dominar a mente do inimigo era permitir que o inimigo controlasse sua vida. Essas sessões serviam para moldar soldados obedientes, mas também revelavam quão diversificados eram os seguidores. Alguns vinham de famílias ricas, outros de origens mais modestas, mas todos compartilhavam a admiração ou o medo de Bellatrix. Esse ambiente de treino era, paradoxalmente, uma escola, mas onde se ensinava a suprimir a empatia em favor da eficácia. A relação entre Bellatrix e Severus Snape era marcada por uma desconfiança profunda. Desde os primeiros encontros, ela percebia a dualidade nele. Snape se movia entre os comensais com reserva, raramente revelando seus pensamentos. Para Bellatrix, esse comportamento sugeria a traição. Ela não compreendia como Voldemort confiava tanto em alguém que fora professor em Hogwarts, cercado de nascidos trouxas e mestiços. Em uma noite particularmente tensa, Bellatrix confrontou Snape frente a outros seguidores. Perguntou de onde vinha sua lealdade, lembrando de seu passado como companheiro de Lily Evans, uma nascida trouxa. Snape respondeu com frieza que sua devoção era absoluta e que questioná-lo seria questionar o julgamento de Voldemort. Bellatrix cerrou os dentes, ressentida por não ter permissão de atacá-lo. A rivalidade entre eles era alimentada pela competição pelo favor do mestre. Snape desprezava a crueldade gratuita dela, considerando-a imprudente. Bellatrix, por sua vez, via Snape como um pretenso superior, alguém que escondia suas verdadeiras intenções. Essa tensão refletia a diversidade de personalidades dentro do grupo. Embora servissem ao mesmo líder, cada seguidor tinha motivações e métodos distintos. No fim, a história provaria que Snape agia com lealdade dupla, algo que Bellatrix nunca poderia conceber. Essa incapacidade de perceber nuances fora de sua visão maniqueísta foi uma das falhas de seu fanatismo. Nas missões de espionagem, Bellatrix teve de moderar sua ferocidade. Em certa ocasião, Voldemort ordenou que um grupo se infiltrasse no Ministério da Magia disfarçado de funcionários. O objetivo era obter informações sobre uma nova lei de proteção aos nascidos trouxas. Bellatrix vestiu-se com roupas formais, prendeu os cabelos escuros em um coque e caminhou pelos corredores do ministério com passos controlados. Ela sorriu para colegas ao passar, um sorriso falso que mascarava a sua repulsa. Sentou-se em uma mesa repleta de papéis e fingiu ler relatórios. Sentiu-se engaiolada, pois a ação latente fervilhava no seu interior. No entanto, ela sabia que uma explosão de raiva comprometeria a missão. Em um momento, quase foi descoberta quando um funcionário reconheceu seu rosto de cartazes procurados, mas ela o submeteu rapidamente a um feitiço de esquecimento. Só indo com os documentos,
ela experimentou uma sensação incomum de ter enganado o sistema sem recorrer à violência. Ao retornar ao esconderijo e entregar os papéis a Voldemort, ele apenas assentiu, reconhecendo a eficácia do trabalho dissimulado. Bellatrix, embora preferisse o confronto aberto, percebeu que a garra também requeria sutilezas. A experiência mostrou-lhe que se adaptar a diferentes métodos era crucial para a sobrevivência do movimento. As vítimas que sobreviveram ao encontro com Bellatrix carregavam cicatrizes profundas. Augusta Longbottom, avó de Neville, dedicou a vida a cuidar de seu filho Frank e sonora Alice após eles perderem a sanidade sob tortura. Ela se lembrava de Bellatrix como a mulher que gargalhava quando lançava a maldição Cruciatus repetidas vezes. Na cama do St. Mungos, Frank e Alice murmuravam palavras desconexadas, algumas vezes sorrindo para memórias infantis. Augusta, ao vê-los, chorava e se perguntava como alguém podia se comprazer no sofrimento alheio. Outra sobrevivente, Aurora Kingsley Shacklebolt, uma vez encontrou Bellatrix em um beco e conseguiu escapar com um corte profundo que cicatrizou em seu rosto. A marca o acompanhou, lembrando-o todos os dias da linha tênue entre a vida e a morte. Esses relatos alimentavam a determinação de muitos em lutar contra o fanatismo. Cada história de horror era um lembrete de que indulgência à crueldade não podia ser tolerada. Os sobreviventes se tornaram testemunhas vivas, narrando seus traumas para que gerações futuras não ignorassem os sinais de extremismo. Assim, Bellatrix, sem querer, contribuiu para a construção de uma consciência coletiva sobre o perigo da desumanização. O pós-guerra trouxe desafios inesperados. Os bruxos precisavam reconstruir não só buildings e instituições, mas relações. A atmosfera de desconfiança persistia. Famílias que haviam apoiado Voldemort tentavam reintegrar-se à sociedade. Algumas por arrependimento, outras por conveniência. Havia debates sobre como tratar ex-comensais, puni-los severamente ou oferecer reabilitação. O Ministério criou programas de reinserção para seguidores de baixo escalão que demonstravam remorso. No salão principal de Hogwarts, agora restaurado, realizou-se uma cerimônia para homenagear os que morreram, incluindo civis e estudantes. McGonagall, como nova diretora, discursou sobre a importância de lembrar sem repetir. Neville Longbottom, então professor de herbologia, contou aos alunos sobre seus pais e sobre Bellatrix, alertando-os sobre o poder destrutivo do ódio. A presença de jovens bruxos de diferentes origens em Hogwarts tornou-se símbolo de resistência às velhas crenças de pureza. Placas comemorativas foram instaladas em Hogsmeade, e uma delas lia-se: que possamos aprender com o passado para proteger o futuro. Os estudiosos passaram anos analisando a psicologia de Bellatrix. Alguns apontaram para a rigidez da educação que recebeu, argumentando que famílias que não permitem questionamentos facilitam o florescimento de extremismos. Outros destacaram sua personalidade predisposta à intensidade e como ela encontrou em Voldemort uma figura paternal que validava seus impulsos. Tratados sociológicos examinaram como indivíduos podem abdicar da razão quando um líder carismático oferece um sentido de pertencimento e superioridade. Em aulas de ética, professores usam sua trajetória para refletir sobre responsabilidade individual. Debate-se até que ponto Bellatrix é vítima de seu contexto e até que ponto escolheu seus atos. Há quem defenda que, mesmo em ambientes opressivos, sempre existe a possibilidade de questionar e que não se pode eximir alguém de culpa por entregar-se ao mal. Essas discussões, embora teóricas, têm impacto prático, pois ajudam a sociedade a construir mecanismos de prevenção. Quando jovens bruxos demonstram atitudes intolerantes, professores lembram-lhes que as ideias têm consequências. As reflexões finais sobre Bellatrix, portanto, não visam alimentar rancor, mas promover entendimento, empatia e um compromisso coletivo de impedir que o fanatismo encontre solo fértil novamente.
Na casa Black havia um imenso tapete pendurado na parede principal que mostrava a árvore genealógica da família. Nomes, datas e conexões familiares foram bordados com cuidado ao longo dos séculos. Abaixo dessa árvore havia o lema Toujours Pur, uma declaração de pureza eterna que norteava o comportamento de todos os membros. Bellatrix, quando criança, sentava-se diante desse tapete, rastreando com o dedo as linhas que conectavam seus antepassados. Seu pai, Cygnus Black, explicava a importância de cada nome e silenciava quando chegava a galhos onde haviam sido queimados os nomes daqueles que traíram a pureza ao se casar com trouxas. Esse ato de queimar nomes havia ocorrido com alguns parentes distantes e os buracos no tapete eram um testemunho visível das rupturas. Cada marca preta era um aviso do que acontecia com quem desobedecia. Bellatrix perguntava curiosamente sobre os nomes apagados e seu pai respondia com uma mistura de desprezo e tristeza, dizendo que eles haviam sido desonrados. Esses momentos diante da genealogia criaram associações duradouras em sua mente. Fidelidade significava pertencimento. Discordância resultava no oblívio. O lema Toujours Pur tornava-se mais do que palavras. Era um mantra que definia quem ela era. Aos olhos de Bellatrix, o mundo fora dividido entre os que pertenciam à árvore e aqueles que deveriam ser varridos para que a árvore permanecesse vigorosa. O relacionamento entre Bellatrix e seu pai era complexo. Cygnus, um homem imponente, de olhar frio, tinha expectativas rígidas. Ele via Bellatrix como herdeira de um legado de séculos e aguardava que ela o mantivesse intacto. Em reuniões familiares, ele a colocava à frente, fazendo perguntas sobre genealogia, política bruxa e história das artes das trevas. Ele queria garantir que sua filha compreendesse as narrativas que justificavam sua supremacia. Bellatrix buscava agradá-lo, apresentando sempre respostas seguras. Entretanto, havia momentos em que Cygnus mostrava alguma ternura, embora contida. Quando Bellatrix sofria uma queda durante um voo em uma vassoura, por exemplo, ele a levantou com cautela, verificando se havia ferimentos. Enquanto aplicava um unguento, contou-lhe sobre como, em sua juventude, desejava liberdade e aventura, mas que a responsabilidade com a família o chamara de volta. Bellatrix perguntou se ele se arrependia de não ter escolhido seu próprio caminho. Ele se calou, e naquele silêncio ela interpretou que a devoção à família superava qualquer desejo. Mais tarde, ao lembrar desse episódio, ela concluiu que estava predestinada a sacrificar seus próprios sonhos em nome do legado. Essa relação com o pai reforçou a ideia de que renunciar a escolhas pessoais fazia parte de ser uma Black. Em raros momentos, Bellatrix refletiu sobre a possibilidade de redenção. Apesar de sua profunda imersão na ideologia de Voldemort, houve ocasiões em que escutou histórias de pessoas que abandonaram o caminho das trevas. Andrômeda, sua irmã, era a prova viva de que era possível romper com a tradição e encontrar felicidade. Bellatrix nunca admitiu, mas às vezes imaginava como teria sido sua vida se tivesse questionado os ensinamentos familiares. Durante uma madrugada em Azkaban, quando todos dormiam e os dementadores estavam menos ativos, ela pensou no rosto de Andrômeda, segurando a filha recém-nascida. Recordou-se de como a irmã sorria com ternura, algo que Bellatrix sempre ridicularizou. Perguntou-se por um instante se aquele tipo de amor teria dado algum sentido à sua vida. Porém, imediatamente sentiu um aperto no peito, interpretando essa dúvida como fraqueza. Deitou-se na cama dura, repetindo para si mesma que não havia retorno. O caminho que ela escolhera era sem volta, e ela não queria voltar, pois sua identidade estava entrelaçada à servidão a Voldemort. Ainda assim,
essas reflexões esporádicas mostram que nem mesmo o mais fervoroso fanático é completamente imune a pensamentos de redenção. Ela os reprimia, mas o fato de surgirem indica que, em algum lugar, havia uma faísca de consciência. Se tivesse escolhido ouvir essa voz interior, talvez sua história fosse diferente. A tragédia é que, para Bellatrix, aceitar a possibilidade de mudar seria admitir que todo o sofrimento que infligiu foi em vão. E esse pensamento era insuportável. Com o passar das décadas, a figura de Bellatrix transformou-se em mito e advertência. Em aulas de história da magia, professores mostram aos alunos suas fotos em jornais antigos e pedem que reflitam sobre como alguém pode ser conduzido ao extremo. Nos debates, jovens bruxos levantam hipóteses. Alguns sugerem que ela foi vítima de lavagem cerebral. Outros afirmam que sua escolha foi deliberada. Em bibliotecas, estagiários pesquisam velhos arquivos e encontram cartas escritas por sobreviventes que descrevem Bellatrix com um misto de terror e pena. Esses relatos ganham novas interpretações a cada geração. Em cafés de Hogsmeade, avós contam às crianças histórias sobre a mulher que gargalhava enquanto duelava, enfatizando não a glória, mas o horror e a tristeza. Por vezes, as crianças têm pesadelos com olhos escuros e sorrisos perversos. Os pais as consolam, explicando que a história da bruxa fanática serve para lembrar a importância de escolher o caminho da empatia. E assim, o nome Bellatrix Lestrange, antissímbolo de orgulho de uma família, torna-se um alerta. Seu legado não é de grandeza, mas de destruição. Ao final de cada narrativa, um sussurro percorre o público. Que essa história nos ensine a valorizar a luz sobre as sombras. Esses murmúrios, passados de geração em geração, mantêm viva a memória de um perigo que, embora derrotado, ainda pode ressurgir se a vigilância moral vacilar.